homens de pequena fé. Por quê? Porque a ansiedade, ela é totalmente diferente, antagônica, né? Paradoxal à fé. E eu preciso me desenvolver, me forjar, me capacitar e amadurecer exatamente diante dessa consciência que eu preciso andar pela fé. Então, dentro dessa lógica, agora vamos continuar lendo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. É o princípio das dores. Fazendo alusão a uma mulher grávida, tá? Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, haverá o quê? Uma cristofobia. Essa cristofobia já existe hoje? Já existe. De uma maneira muito ainda, né? De uma maneira muito sutil, de maneira subliminar, mas existe. Haja vista o que a filha do Billy Graham responde a um repórter há alguns anos atrás sobre por que Deus permitiu, e ele fazia alusão a uma história que aconteceu alguns anos atrás, de uma chacina que teve numa escola lá nos Estados Unidos, que o serial killer lá matou dezenas de crianças na época, faz muito tempo isso. E aí o repórter pergunta para a filha do Billy Graham, onde está Deus nessa história? Por que Deus permite essa coisa? Por que ele permitiu que crianças fossem mortas? Aí ela respondeu, é simples. Porque Deus foi convidado a se retirar. Aí ele falou, como Deus foi convidado a se retirar? Porque é assim, né? Por algumas dezenas de anos, né? As escolas falaram que não deveriam mais ler a Bíblia em público, dentro das escolas, que não deveria ter aulas sobre Bíblia nas escolas mais, né? Foi alterado toda a metodologia da escola, das crianças, do ensino fundamental, que era feito principalmente sobre falar sobre a Bíblia, sobre Adão e Eva, sobre a criação. Agora não pode mais falar, que é proibido. E depois os políticos começaram a banalizar e a zombar de Deus. Então foi um desgaste permanente, tem sido um desgaste permanente. Então a chamada cristofobia é uma realidade. Claro que alguns países menos, outros países mais, mas que há rumores, há rumores. Entendeu? E, por exemplo, a França e outros países que têm o humanismo, o existencialismo, o liberalismo, né, muito consistente nas salas de aula, na maneira com que enxerga o mundo, na cosmovisão, é uma realidade. E isso está distanciando a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo em locais que alguns séculos atrás eram completamente cristocêntricos, ou até mesmo de maneira, vamos dizer, oficial, política, mas os seus políticos, pelo menos, eram pessoas tementes a Deus. Agora não. Então você já tem um desgaste, mas é só rumores. Desculpe, mas só são rumores. Por enquanto, só são rumores. Diz aqui, então sereis, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mais uma vez, você vê que de maneira pontual, vez por outra, Jesus está destacando o falso profeta. Então, qual a outra constatação? O que é um falso profeta? Um falso profeta é aquele que profere algo que se entende como sendo de Deus, mas é falso.
e Jesus pontua como se fosse a cada tempos e tempos, isso vai se avolumando. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então aqui Jesus dá o resumo. É a síntese de tudo aquilo que vai acontecer até o fim. E agora Jesus dá como que um retorno, né, ao assunto de uma maneira mais detalhada. Diz aqui: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. E o que falou o profeta Daniel? O profeta Daniel falou, eu peguei alguns textos aqui, não peguei todos, diz assim, Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bom, aqui já existem as linhas teológicas que falam a respeito. Por quê? Uma linha teológica fala que já aconteceu, e realmente tem razão? Tem. Antíoco Epifânio fez isso. Ele entrou de uma maneira sorrateira em Israel. Ele começou a fazer muita amizade, principalmente com os saduceus. Eu já expliquei para você a história dos saduceus, a capacidade que eles tinham de se amoldar ao governo do momento, ao governo da época, né? Mesmo sendo representantes do judaísmo, mesmo sendo o grupo mais capacitado financeiramente, mesmo sendo o grupo dos sacerdotes, eles eram muito bons nisso. Politicamente falando, eles eram muito bons, eles eram articulados nesse sentido. E eles fazem uma certa parceria com Antíoco Epifânio. Só que Antíoco Epifânio, com o tempo, ele vai desgastando essa amizade, essa associação política, e de repente ele arrebenta com tudo e mata, principalmente os saduceus, matam muita gente. Então, aconteceu. Mas o que Jesus está falando aqui, que é para usar como exemplo as palavras de Daniel e realmente o que aconteceu 150 anos antes de Jesus Cristo. Mas ele está falando sobre os próximos acontecimentos, ou seja, vai acontecer de novo. Daniel capítulo 11, versículo 31 diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui, o Senhor Jesus está se referindo a Daniel, Daniel fala a respeito, e agora, possivelmente, Jesus está falando de algo local, mas ele também está falando de algo mais espiritual. Por quê? Porque nós somos o templo também. Então nós, como templo, agora falando no geral, de maneira generalizada, nós também permitiremos a profanação do nosso templo. Nós também permitiremos, com associações escusas, depreciar a presença de Deus de nós como templo. Aqui é claro que historicamente, pelo que se percebe na palavra, vai acontecer, mas eu estou falando agora de nós como templo, numa visão mais espiritual, mais profética espiritualmente falando. Daniel capítulo 12, versículo 8, e está aqui um texto que infelizmente eu vou terminar, mas amanhã a gente continua. Daniel 12, versículo 8 diz assim: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Quer dizer, Daniel conversando com Deus. Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Embranquecido significa
santificado, purificado, depurado, né? Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, mesmo com todas essas simbologias de números, e nós vamos chegar ao momento que vamos trabalhar isso mais detalhadamente, claro, nós vamos passar pelo Apocalipse, vamos passar por Tessalonicenses, então calma lá, a gente chega lá um dia. Mas a questão não é essa. O mais importante que o Senhor Deus, exorta Daniel de maneira amorosa, ele fala assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. É como se Deus, como não? Deus está falando comigo e com você. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, o que Deus está falando para Daniel, ainda que eles estivessem conversando com Daniel sobre o sinal dos tempos, num processo escatológico de acontecimentos, vamos dizer, a moral da história é o seguinte: Daniel, você está comigo, fica tranquilo, descansa, calma, né? É como um pai quando chega para aquela criança, né? E a criança está atemorizada por causa dos trovões, dos relâmpagos, da chuva, e a criança assim fica, né, totalmente amedrontada, né, com muito medo. Aí o pai fala para a criança: vem aqui, fica aqui, deita aqui comigo do meu lado, fica tranquilo, descansa. Ou seja, ainda que os acontecimentos estejam à flor da pele da humanidade, fiquemos tranquilos, porque a tranquilidade, o descanso pertence àquele que depende do Senhor, que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Então, para nós, o que interessa é o que interessa para Deus. O mundo, o desgaste, o mundo jaz no maligno, governos déspotas, cruéis, violentos, destruidores, violentadores, em todos os sentidos. Isso tudo não ofuscará, não distanciará a nossa relação com Deus e aquilo que Deus tem por sobre a nossa vida através da nossa vida. Então, é como nós estamos vivendo hoje. Cada dia é um dia. Uma pandemia que está assim alterando todo o mundo conhecido. Uma pandemia que está mostrando de uma maneira vigorosa o quanto nós brasileiros estamos à mercê, né, das intempéries da vida, de situações e circunstâncias. Mas, ao mesmo tempo, o povo de Deus continua sendo o povo de Deus. Ao mesmo tempo, você continua aí, crendo, andando, conquistando, realizando e, principalmente, prioritariamente, descansando no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, confie nele, porque o mais ele fará. Porque todo o restante cabe a ele, pertence a ele, ele tem toda a capacidade. E nós vamos permanecer, como o Senhor fala para Daniel: segue o teu caminho até o fim. Então, a nós pertence o quê? Seguir os propósitos de Deus até o fim. E isso é para nós um consolo, um conforto, apazigua o nosso coração. Porque é exatamente o sentimento daquele menino em relação ao seu pai.
A chuva está acontecendo, está forte, a tempestade, o trovão, o relâmpago, não estão deixando de acontecer. Mas ele está seguro no peito do seu Pai. E nós estamos seguros, né, no colo do Senhor, no peito do Senhor. Porque sabemos que dele, por ele e através dele são todas as coisas. E isso tem que ser cada dia mais pontuado por mim e por você, a despeito do que nós estamos vivendo. É como responder sobre essa pandemia. Alguma pessoa já te perguntou, se não te perguntou ainda, vai perguntar uma hora. Né? Por que isso? Cadê Deus? Por que tem tanta gente inocente morrendo? Como perguntaram para a filha do Billy Graham. Né? E aí, você ter a certeza de que Deus está no controle. E que aqueles irmãos queridos, amigos, servos e servas do Senhor, até mesmo jovens que passaram e estão aonde? Na presença do Senhor, nós temos a esperança, como Paulo fala, de nós nos encontrarmos com ele um dia, com eles um dia. Não é apenas uma esperança etérea, só para pentear minha alma. Não, está escrito na palavra. E o que está escrito na Bíblia, para mim, é concreto. É uma verdade absoluta, não tem discussão. Está escrito. Então, né, como às vezes as pessoas perguntam, mas no céu você vai reconhecer as pessoas? Claro, porque a Bíblia fala que sim. Né? No céu, né, você, no mundo espiritual, nas regiões celestiais, nós vamos continuar reconhecendo as pessoas? Claro. Talvez não nos relacionemos da mesma maneira que aqui na Terra, porque lá no céu nós seremos uma família só, né? Não é mais a família nuclear, mas é uma família espiritual. Só isso. E o resto, claro que nós vamos ter a esperança e reconheceremos. Então isso é que enche o nosso coração e que nos dá força para continuarmos, sabedores de que todas as coisas estiveram, estão e sempre estarão nas mãos do Senhor nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor e o nosso Salvador, em nome de Jesus.